Alexandre Carvalho, blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 e também do canal do YouTube Sovurs. Continuando para a última parte desse livro de Olympische Spiele 1960, Rome Squaw Valley, de Robert Lembeck, organizado por Robert Lembeck. Aqui já mostrei essa página, a vitória da norte-americana Wilma Rudolph na prova de 200 metros, com a medalha de prata ficando com Jutta Heine da Alemanha, a de bronze com Dorothy Hyman do Reino Unido. O pódio com as três competidoras. E seguindo para a próxima página, a disputa de 800 metros, a vitória da soviética Lyudmila Shevtsova, depois do retorno dessa prova ao programa olímpico após ter sido excluída em 1928. Em 1928 foi disputada pela primeira vez e logo depois tirada do programa, por causa da reação das atletas que ao final da prova ficaram extenuadas, e o machismo que havia na época levantou teorias de que o corpo da mulher não suportaria correr mais do que 200 metros. Na verdade, mais preconceito do que propriamente um fundamento científico. No retorno da prova, nos Jogos de 1960, a soviética Lyudmila Shevtsova conquistou a medalha de ouro à frente da australiana Jones e da alemã Ulla Donat, que conquistou a medalha de bronze. Aqui a alemã Ulla Donat com seu marido e ao lado a prova dos 80 metros com barreira, uma tomada por cima da prova, e aqui a final, vencida pela soviética Irina Press, conquistou a medalha de ouro nessa prova dos 80 metros com barreira, à frente da Carole Quinton, do Reino Unido, e da alemã Gisela Bickermeier, que obteve a medalha de bronze. Essa britânica, a Mary Hand, não conquistou medalha. Aqui ela estava na segunda posição, mas acabou ultrapassada na última barreira. Um grande resultado das soviéticas, a vitória da Shevtsova e da Irina Press. Mais um momento da prova de 200 metros, a vitória da Wilma Rudolph, dos Estados Unidos à frente da Jutta Heine da Alemanha. Aqui a alemã Martha Langbein, posando para uma foto, e um percurso, aqui um treinamento no local coberto na pista. O revezamento da Alemanha, o 4%, que conquistou a medalha de prata, a equipe formada por Martha Langbein, Arne Bichel, Brunhild Hendricks e pela Jutta Heine. Grande resultado da Alemanha. As competições de arremesso, aqui o arremesso de peso, a vitória do norte-americano William Eder, aqui com uma joelheira, conquistou a medalha de ouro na prova. Outro norte-americano, Perry O'Brien, obteve a medalha de prata, e outro norte-americano também, Dallas Long, conquistou a medalha de bronze. Aqui um alemão, o Dieter Urbach, ficou na 7ª colocação. O pódio, só competidores dos Estados Unidos, bronze para o Dallas Long, medalha de ouro para o William Eder e a medalha de prata para o Perry O'Brien, que havia sido campeão em 1952 e 1956. Aqui a foto desse poderoso pódio norte-americano, só norte-americanos com medalha. Desempenho que os Estados Unidos conseguiram também no lançamento do disco, nos 110 metros com barreira e nos 400 metros com barreira. Todas provas masculinas. Grande domínio dos Estados Unidos e, curioso, o segundo lugar nessa posição em vez dessa, nesse pódio dos Jogos Olímpicos de Roma. As competições ainda de lançamento e arremesso, aqui o soviético Vassily Rudenkov conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética no lançamento de martelo, antecedendo grandes campeões, como em 1964, Romuald Klein, Bondarchuk em 1972, Sedik, 76, 80, Litvinov em 88 e Abdul Valiev em 1992. Aqui o soviético Rudenkov, feliz com sua conquista. Na página ao lado, um fotógrafo olhando o estrago do martelo quando bate na grade, o norte-americano Harold Connolly, campeão em 1956, fracassando nesses jogos,
e outros 2 alemães também que fracassaram, o Lorenz e o Peter. Mas aqui tivemos a vitória de Vassily Rudenkov, da União Soviética. As provas de revezamento, aqui o revezamento 4 por 100 metros, o alemão Kuhlmann fazendo a passagem para o Armin Hari, e abaixo, outro alemão, o Malendorf, Günther Malendorf, fazendo a passagem para o Martin Lauer, que foi o 4º colocado na prova dos 110 metros com barreira. A Alemanha acabou chegando na 2ª colocação, perdeu para os Estados Unidos com essa chegada aqui do David Syme, que foi medalha de prata nos 100 metros. Porém, nessa passagem dos norte-americanos, do Bud, para o Ray Norton, que era tido como a possível sensação das provas de velocidade nesses jogos, e acabou saindo sem qualquer medalha dos jogos, nessa passagem, que era a última chance para Norton obter uma medalha, ele acabou cometendo o erro e os Estados Unidos foram eliminados. Medalha de ouro ficou com a Alemanha. No revezamento 4 por 400, outro duelo entre alemães e norte-americanos. Na última passagem, o Glenn Davis, campeão dos 400 com barreira, passou o bastão para o Otis Davis, campeão dos 400 rasos. E atrás, logo atrás, os alemães, Johannes Kaiser passando o bastão para o Karl Kaufmann, que foi medalha de prata na prova individual de 400 metros. Otis Davis manteve a diferença, conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial e garantiu mais uma medalha de ouro para a poderosa equipe norte-americana. E a Alemanha ficou com a medalha de prata. Aqui abaixo, o revezamento norte-americano com Ehrman, Young, Otis Davis e o Glenn Davis. Uma tomada próxima aqui do poderoso revezamento norte-americano. Grande desempenho dos Estados Unidos nesses Jogos Olímpicos de 1960, no atletismo masculino. Aqui celebridades, o Max Schmeling, que foi um grande boxeador no boxe profissional da Alemanha, na época lá do nazismo e tudo mais. Ele se opôs ao... Não foi ele que se opôs, mas ele foi uma personalidade do boxe profissional alemão. A Gina Lollobrigida, que também era uma atriz, depois eu confirmo isso do Max Schmeling. A Gina Lollobrigida, que foi uma grande atriz da época. A família aqui o John Kelly, que era o remador da equipe norte-americana, aqui com a Grace Patrícia e com a Elizabeth, que depois a Grace seria a princesa de Mônaco, e aqui o Emil Zatopek, o grande campeão do atletismo tcheco, que aqui dando autógrafos. Depois eu preciso confirmar o Max Schmeling, que houve um lutador também que se opôs ao nazismo e acabou executado, mas ele era da luta, não era do boxe. A partida de hóquei, o jogo entre Índia e Austrália, a Austrália perdendo para a Índia, e o jogo entre Suíça e Bélgica, onde houve a vitória belga. Os alemães, posando por uma foto, não conquistaram medalha dessa vez, e o jogo Alemanha e Paquistão, a vitória do Paquistão. E aqui uma vestimenta típica desses torcedores de Paquistão e Índia. O Paquistão conquistou a medalha de ouro e quebrou uma invencibilidade de 32 anos da Índia em Jogos Olímpicos. Desde 28 a Índia não perdia. A prova da maratona, passando por locais, pontos turísticos famosos de Roma, aqui a Via Ápia, onde o Abebe Bikila vai liderando a prova da maratona. Aqui a chegada no Arco Constantino, outro monumento histórico dos romanos, e o Abebe Bikila, correndo descalço, conquistou a medalha de ouro, aqui incentivado pelo público, conquistou a medalha de ouro e obteve a melhor marca do mundo na distância, na maratona. A manifestação de competidores aqui numa tomada
próxima da foto desses competidores. A vela, que teve o domínio teve a Dinamarca, aqui um texto da vela, teve o domínio da Dinamarca. A prova de maratona, vencida pelo Abebe Bikila. A esgrima, que teve a União Soviética como o país com melhor desempenho, mas também Itália e Hungria com boas apresentações. O tiro ao alvo, amplamente dominado pelos soviéticos. A União Soviética teve uma grande atuação. O hipismo, que viu a Austrália conquistando medalhas de ouro inéditas, e também a União Soviética vencendo a prova individual de adestramento. A Alemanha ainda conseguiu salvar sua honra com a medalha de ouro no salto por equipes. Mais comentário do hipismo. E já aqui um ringue, mas a introdução é para outra prova do atletismo. Aqui a prova do lançamento de disco, onde houve a vitória do norte-americano Alfred Orter, que foi o campeão também nos Jogos de 1956. Ele obteve a medalha de ouro à frente do Rink Babica, também dos Estados Unidos, e do Cochran, também norte-americano. Aqui o húngaro, o Széchenyi, que ficou na 4ª colocação, não conseguiu quebrar um pódio integralmente dominado pelos norte-americanos. Walter Krüger, da Alemanha, obteve a medalha de prata no lançamento de dardo, aqui no pódio, né, aqui numa foto, ao lado do campeão soviético Viktor Tsibulenko. Grande Viktor Tsibulenko, da União Soviética. Conquistou a medalha de ouro. Mais provas, aqui a alemã, a Ingrid Becker, que no futuro seria a campeã no pentatlo em 1968 e também no revezamento 4x100 nos Jogos de 1972. E aqui abaixo, ela com uma compatriota de treino, Schmidt Sports, e o treinador, o Falak. E a foto acima, a Yolanda Balas, da Romênia, que foi a campeã da prova do salto em altura, derrotou as adversárias com uma diferença de 14 centímetros. A soviética Vera Krepkina, campeã do salto em distância, mais uma medalha de ouro do atletismo feminino da União Soviética, e a alemã Hildrun Klaus, que conquistou a medalha de bronze no salto em distância. A medalha de prata ficou com a polonesa Elżbieta Kresinska, a campeã olímpica de 1956. Grande resultado aqui da Vera Krepkina, da União Soviética. Mais provas do atletismo feminino, a tcheca Dana Zatopkova, campeã do dardo em 1952, esposa do Emil Zatopek, ganhador de 5 medalhas olímpicas, 4 de ouro, venceu a maratona, os 5.000 e os 10.000 metros nos Jogos Olímpicos de 1952, um feito inédito, histórico na história olímpica. A soviética aqui com dardo fazendo alongamento, Elvira Zolina, que conquistou a medalha de ouro, sucedendo a Enessa Jaunzemi, que foi campeã pela União Soviética em 1956, a alemã Johanna Lüttke, no arremesso de peso, conquistando a medalha de prata, e aqui o pódio da prova do arremesso de peso, com Johanna Lüttke, da Alemanha, a soviética Tamara Press e a norte-americana Erlen Brown. Abaixo, a outra soviética, Nina Ponomariova, que foi a vencedora no lançamento de disco, e Ponomariova, quando se chamava Nina Romashkova, tornou-se a primeira campeã olímpica da União Soviética em qualquer esporte, ao vencer a prova do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de 1952. Agora, 8 anos depois, né, com o nome de Ponomariova, ela conquistou sua 2ª medalha de ouro na prova. E também chegou ao pódio em 1956 com uma medalha de bronze. Doris Miller, alemã, aqui na foto, ficou na 4ª colocação. As 3 provas de arremesso e lançamento do atletismo feminino, aliás, arremesso e lançamento foram conquistadas por atletas da União Soviética. Elvira Zolina, campeã no dardo, Nina Ponomariova, campeã no disco, e Tamara Press, campeã no arremesso de peso. Tamara Press obteve a medalha de prata no disco. 4 anos depois, em Tóquio, a Tamara Press conquistou medalhas de ouro no peso e no disco. As competições de esgrima, a alemã Heidi Schmid, né, que foi a campeã da prova do florete, aqui disputando com uma húngara, e a equipe
alemã de florete abaixo que não conseguiu chegar ao pódio. Outra competição de esgrima, o alemão Mel contra o húngaro Civikovic, disputando uma posição no pódio. O resultado garantiu a medalha de bronze para a Alemanha aqui recebendo sua medalha de bronze. A medalha de ouro ficou com a União Soviética, que nesses jogos conquistou suas primeiras medalhas de ouro na esgrima. Venceu o florete individual com Viktor Jidanovic, venceu o florete por equipes masculino e também foi campeã com a equipe de florete feminino, ou seja, as 3 medalhas de ouro da União Soviética foram obtidas no florete. Mais uma foto de um combate, o alemão Guerresheim derrotando o francês Christian Doriolat, bicampeão olímpico. E abaixo o italiano Giuseppe Delfino, que foi o vencedor da prova de espada, sucedendo ao Eduardo Mangiarotti, campeão em 1952, e ao Carlo Pavese, campeão em 1956. Grande Eduardo Mangiarotti, que obteve 13 medalhas na esgrima. A última delas, se não me recordo, foi a medalha por equipes nesses Jogos de 1960. Aqui o público, num evento, participando do evento, os judeus fazendo suas orações, que pessoas do público. Destaque aqui para o Gregory Peck, né, um ator, aqui a Princesa Grace de Mônaco e outras figuras presentes no público, né, entre os espectadores. As competições de ginástica feminina, acima a soviética Larissa Latinina, que obteve 6 medalhas, 3 delas de ouro, foi campeã por equipes, no geral individual e também nos exercícios de solo, e ainda nos outros 3 aparelhos chegou ao pódio. Outra soviética do lado, aqui a Polina Stachova, também obteve 4 medalhas, foi campeã nas barras assimétricas e na disputa por equipes. E aqui também mais uma grande medalhista soviética, Tamara Liukhina, que obteve medalhas individuais e foi campeã por equipe. Uma competidora da Alemanha. A Alemanha ainda não era uma grande força nas provas femininas, depois que a Alemanha Oriental estabeleceu uma grande tradição nas competições de ginástica feminina. A ginástica masculina, o italiano Franco Menichelli conquistou medalha de bronze na prova dos exercícios de solo. E abaixo o japonês Takashi Ono, que obteve 6 medalhas, foi campeão na prova de barra fixa, foi campeão no salto sobre o cavalo, dividindo o título com Boris Shakhalin, e foi campeão por equipes. Ele foi o primeiro ginasta japonês a conquistar um título olímpico, ao vencer a prova de barra fixa nos Jogos Olímpicos de 1956. No cavalo com alças, a foto aqui acima do soviético, Boris Shakhalin. Boris Shakhalin obteve 7 medalhas nesses jogos, ganhou medalha de ouro no cavalo com alças, dividindo o título com Elgin Ekman, da Finlândia, foi campeão no salto, dividindo com o japonês Takashi Ono, venceu a prova do geral individual e ainda conquistou a medalha de ouro nas barras paralelas. Shakhalin também obteve medalha nas argolas, uma medalha de prata nas argolas, obteve medalha na barra fixa, e a outra medalha do Shakhalin foi por equipes, uma medalha de prata por equipes. Grande desempenho de Boris Shakhalin, que somou 13 medalhas em sua carreira, assim como o japonês Takashi Ono. Abaixo, uma foto do italiano Carminucci, que conquistou a medalha de prata nas barras paralelas, colocando a Itália ali entre soviéticos e japoneses. A Itália também obteve uma medalha de bronze por equipes. O Franco Menichelli foi campeão no solo, 4 anos depois, nos Jogos de 1964, enfrentando a poderosa equipe japonesa. Nas competições de basquete, aqui o Brasil
passando pela Polônia com 77 a 68, garantindo a medalha de bronze. Um treino aqui, uma brincadeira dos jogadores russos. E o jogo Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, com o grande Oscar Robertson, foram um destaque desses jogos. Conquistaram com certa facilidade a medalha de ouro, a 81 a 57 em cima da União Soviética nesse jogo. E 10 dos 12 atletas norte-americanos foram jogadores de destaque na NBA. O torneio de futebol, o jogo da Dinamarca com a Argentina. A Dinamarca tirou a Argentina do torneio e depois também eliminou a Hungria, antes de perder para a Iugoslávia e conquistar a medalha de prata. E abaixo, um momento do jogo entre Formosa e Itália. Uma vitória de 4-1 da Itália. As competições de tiro ao alvo, na carabina deitada, a medalha de ouro do alemão Peter Konk. O alemão Peter Konk conquistou a medalha de ouro. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui. O alemão Peter Konk conquistou a medalha de ouro na carabina deitada. E aqui na carabina 3 posições, a medalha de ouro para o soviético Viktor Chamburkin, o Marat Niazov prata e o Klaus Zeinger da Alemanha ficou com a medalha de bronze. Uma foto do Robert Hammer da Áustria, que venceu a prova de fuzil livre 3 posições, e aqui o soviético Alexei Gustishin, vencedor da prova de pistola livre. O estande de tiro, os competidores, as competições de levantamento de peso. As competições de levantamento de peso, aqui o soviético Yuri Vlasov, campeão na categoria mais pesada, e tornou-se o primeiro soviético a vencer a categoria mais pesada, e também ele foi o primeiro a erguer 200 quilos ou mais num único levantamento em Jogos Olímpicos. Ele ergueu 202,5 e quebrou o recorde mundial do arremesso. Aqui o norte-americano Brad Ford e o Isaac Berger, fazendo uma comemoração. O Berger foi campeão em 1956. E aqui o James Bradford, o ganhador da medalha de prata na categoria mais pesada, 25 quilos atrás do soviético Vlasov. A União Soviética obteve 6 medalhas, 5 de ouro. Os Estados Unidos conquistaram uma medalha de ouro, e a Polônia conquistou a outra medalha. Os Estados Unidos, nesses jogos, se não me engano, conquistaram 5 medalhas. As competições de hipismo, o adestramento, houve só a prova individual, vitória do soviético Sergei Filatov, e aqui nas fotos o medalhista de bronze, o Josef Neckermann, da Alemanha, e abaixo o medalhista de prata, Gustav Fischer, da Suíça. Outros competidores, aqui o Lawrence Morgan, na prova de 3 dias, vencedor da prova individual, e também ajudou a Austrália a conquistar a medalha por equipes. E outros competidores, o alemão Rainer Klink, preciso confirmar, ver se é o Rainer Klink, que depois foi um grande campeão das provas de adestramento, inclusive com a medalha de ouro individual nos Jogos Olímpicos de 1984. E mais um alemão, aqui o alemão Pohlmann, aqui tendo problemas com o seu cavalo. As competições de saltos, a vitória dos irmãos Dinzio, Raimundo Dinzio, medalha de ouro, Piero Dinzio, medalha de prata. Acima, o Piero, Oben mit seinem Schimmel, The Rock Gallet Piero über Einhurd, Piero Dinzio, aqui conquistando a medalha de prata. E entre eles aqui, um cumprimentando o outro, o Raimundo Dinzio e o Piero Dinzio, que conquistaram suas medalhas. Na prova por equipes, a vitória da Alemanha, aqui na sequência o Fritz Tiedemann, que compôs a equipe, o Hans-Günther Winkler, que foi campeão da prova individual, e o Alvin, campeão da prova individual em 1956, aqui ele ficou em 5º lugar nos Jogos de 1960, e aqui o Alvin Schuckmöller, da Alemanha, que venceu a competição em 1976, ele foi campeão individual em 1976.
Grande resultado da Alemanha, que ficou com a medalha de ouro por equipes. No encerramento dos jogos, países se retirando e até Tóquio. Uma análise rápida do encerramento dos jogos. E aqui os resultados, as estatísticas, as competições de atletismo, os 6 primeiros colocados, né, toda essa colocação de resultados para esclarecer, né, que países dominaram, como que foi a distribuição da medalha, o atletismo feminino, o pentatlo moderno, natação, aqui na natação feminina, as competições de canoagem, o polo aquático, o boxe, os grandes resultados, o ciclismo, o remo, os 6 primeiros colocados, em algumas provas, os 4 primeiros colocados, a vela, as competições de luta, a ginástica masculina, feminina, o futebol, o basquete, aí, ó, toda essa distribuição de medalhas, levantamento de peso, tiro, esgrima, hóquei, hipismo, o quadro de medalhas, aqui com o domínio da União Soviética, tanto nos jogos de verão quanto nos de inverno, os índices e de quem foi comprado o livro, 7 de agosto de 2000. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e do canal do YouTube Sovurs. Muito obrigado e até um próximo vídeo, continuando com esses fantásticos jogos de 1960. Obrigado.